Então, o começar algo e não conseguir dar continuidade é extremamente frustrante para todos nós. E isso acontece porque a gente acaba perdendo o sentido das coisas. E eu vou te explicar o porquê você perde o sentido das coisas. Eu vou te dar hoje 3 passos simples e práticos para que você consiga iniciar as coisas na sua vida e chegar ao final do seu dia, chegar ao final da sua semana, ou seja lá o que for que você quer terminar, você olhar e dizer, nossa, consegui, terminei, dever cumprido, sensação de dever cumprido. Mas vamos lá, essa reclamação ela é bastante frequente e eu escuto ela diariamente nos meus atendimentos. Vânia, parece uma coisa, eu sei que eu preciso fazer. Eu já organizei a minha rotina, eu já anotei tudo, mas eu não consigo dar finalidade. Eu começo naquela empolgação e eu não dou finalidade. Eu recebi aqui de vocês algumas coisas que vocês têm começado e não têm conseguido terminar. Se você está nessa listinha, talvez tenha sido você até que me mandou, né? E se não foi você, nossa, mas eu também sou assim, vamos ver se faz sentido para você. Me mandaram assim, tudo o que é importante para mim, faculdade, cursos, etc. Eu começo e eu não termino. Esse é uma dor bastante grande e que eu tenho recebido muito e que as pessoas viram para mim e dizem exatamente isso. Eu começo aquele curso empolgada, feliz, achando que vai ser maravilhoso e de repente eu perco o interesse. Do nada eu perco o interesse. Não é bem assim. Não é bem do nada, tá? Mas você vai entender porque você vem perdendo o interesse. Uma outra reclamação que me mandaram aqui é a seguinte. Começo a ir pra academia, me empolgo e de repente paro de ir. Fica lá, às vezes, a mensalidade paga e você acaba não indo mais. Por que que eu começo a ir pra academia empolgada, feliz, achando que agora vai e aí às vezes começou lá no início do ano, chegou na metade do ano, já não foi mais e chegou no final do ano e agora já estamos aí em novembro e não foi. Por quê? O que acontece? Outra coisa, dieta, né? Não podia faltar da dieta, né, gente? Vocês iam me mandar da dieta, é claro, né? Dieta, começo, emagreço um pouco e de repente paro tudo e engordo tudo de novo. Inicio e não termino. Por quê? E, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Nós, mulheres, a gente faz isso mais do que homens, sabia disso? A gente inicia as coisas e não dá conta de terminar mais do que os homens. Não é que os homens não procrastinem ou não deixem as coisas sem fazer, não é isso. Mas nós, mulheres, a gente faz isso com mais frequência. E eu tenho percebido no decorrer dos meus atendimentos que o motivo que a gente faz isso com mais frequência do que os homens é que a gente tenta equilibrar a nossa vida e não dá conta. Porque olha só, é um tal de tenho que cuidar da minha saúde física, tenho que estar bonita, tenho que estar arrumada, tenho que estar maravilhosa, tenho que estar perfeita. Tenho que ter os meus filhos bem cuidados, bem limpinhos, com a alimentação em dia, com tudo em ordem. A minha casa tem que estar perfeita. E eu ainda trabalho fora e tenho que cuidar, ainda tenho que ganhar dinheiro, trazer dinheiro para casa. E ainda tenho que ser aquela esposa maravilhosa para o meu esposo. E ainda muitas das mulheres que me acompanham aqui, elas ainda me relatam que elas querem ter uma vida com Deus, uma vida nas suas religiões, uma vida pessoal, uma intimidade com Deus e não conseguem equilibrar tudo isso. Eu desenvolvi uma metodologia própria, né, a respeito disso, que é o equilíbrio dos 4 pilares, que é a gente conseguir equilibrar a nossa vida pessoal, que é a nossa vida emocional, né, então o emocional, o físico, o espiritual e o financeiro, de uma forma muito simples e prática. Então, essa técnica que eu vou passar para vocês aqui hoje, que vai te ajudar a começar as coisas e dar continuidade, faz parte desse projeto que eu tenho, que é o equilíbrio dos 4 pilares, tá? Então, fica aqui comigo que eu vou te contar. Me conta aí, comentem comigo, o que é que vocês começam e não estão terminando? O que é? Que eu quero falar com você, eu quero falar exatamente aquilo que você precisa ouvir. Uma outra coisa que me mandaram aqui foi assim, ó, absolutamente tudo. Organizo e anoto, penso como vai ser o meu dia,
chega o final do dia, é só frustração. Né? Isso também tem acontecido com você? Então vamos lá, gente. Os motivos que vão nos levar a não terminar. Cada traço de caracteres, né? Vocês sabem que eu, quanto analista, eu analiso o formato do corpo de uma pessoa e através dele eu consigo ver a personalidade dessa pessoa e entender mais sobre ela, né? Então, a gente trabalha em cima dos 5 traços de caracteres. Então, eu vou falar para vocês como que cada um dos traços, o porquê que cada um dos traços deixa as coisas sem fazer. Então, o primeiro traço de caracteres, que é o esquizoide, que é as pessoas mais racionais, que são as pessoas mais esticadinhas. Se você é um pouco mais esticadinho, tem o corpo meio soltinho, sabe? As articulações meio desencaixadas e é mais esticado, o olhinho é mais fundinho, mais olhinho de peixe morto. Se você é assim, você tende a deixar as suas coisas sem fazer, a deixar, começar e não terminar, porque você acaba perdendo o interesse, achando que aquela tarefa que você tem a fazer não é tão importante assim e que a sua cabeça, você é do mundo do pensar, então a sua cabeça vai ter outras coisas para pensar, outras coisas para planejar e você não quer perder tempo fazendo aquela tarefa que é, por exemplo, arrumar a sua cama ou que é, por exemplo, entregar aquele relatório que você não tá a fim de entregar, tá? As pessoas que são mais fofinhas, que são mais redondinhas, que são mais molinhas, tipo a Vânia, assim, sabe? Mais molinhas, que são as pessoas com a oralidade alta, elas vão ter a tendência de deixar sem fazer as tarefas que tiram elas da conexão com as pessoas. Então, aquilo que vai te afastar das pessoas que você gosta, aquilo que vai te afastar das pessoas próximas a você, você vai ter uma tendência a não querer terminar aquilo que vai te afastar. Então, se eu tenho, por exemplo, você quer ver eu, Vânia mesmo, se eu vou cozinhar na cozinha, tô cozinhando na cozinha, as pessoas estão na outra sala, eu quero estar lá junto com as pessoas. Então, eu costumo dizer assim, eu faço o almoço, eu faço a janta, mas vocês vêm pra cá ficar perto de mim. Porque senão eu não vou fazer, entendeu? Por quê? Porque se me afastar das pessoas, eu não quero, eu quero estar junto das pessoas. Então, o oral, ele vai ter essa tendência a querer estar junto das pessoas. E se for uma tarefa que vai te afastar das pessoas, que vai te isolar, você não vai querer terminar e você vai acabar deixando isso muitas vezes sem fazer. O traço de caráter do psicopata, que são as pessoas que são maiores em cima e menores embaixo. Eu já expliquei isso aqui pra vocês, mas eu tô só falando pra você poder entender. São as pessoas que são mais triangulares, que vão ter triângulos pelo corpo. Gente, esclarecendo, o psicopata não é o clínico, não é nada disso, tá? As personalidades, a gente só se detém à metodologia científica, aos nomes científicos que foram dados, mas não tem nada a ver com transtornos nem nada disso, tá bom? E nós somos uma mistura de todos eles, e por isso que eu vou dar mais encaixadinho para você aqui o motivo pelo qual você acaba deixando as coisas sem fazer, iniciando e não terminando na sua vida. Mas voltando pro psicopata, que são as pessoas que são mais triangulares, que tem triângulos espalhados pelo corpo, sabe a pessoa que é maior em cima, que é bem grande em cima e as perninhas são fininhas? Você já identificou pessoas assim, né? Essas pessoas, elas vão funcionar na base da troca. Então, como elas vão funcionar na base da troca? Se aquilo que você precisa fazer, você não vai receber nada em troca, você não sente que está havendo uma troca justa para você, você não vai querer fazer. Você vai acabar deixando aquilo sempre para depois. Aí nós vamos ter a personalidade masoquista, né? O masoquista também, ele também vai acabar deixando as coisas sem fazer quando houver uma chance dele ser humilhado. Como a maior dor dele é o medo de ser humilhado, o medo da frustração, o medo do não dar conta, então ele vai ter uma tendência, se ele achar que há uma probabilidade de ele ficar de lado, dele ser humilhado, ele não vai querer terminar aquilo. Então ele vai preferir não pegar para fazer do que fazer mal feito. Então ele vai deixar aquela tarefa lá sem ser cumprida, para que ele não assuma o risco de não conseguir fazer da melhor maneira possível. E nós vamos ter, por último, a personalidade do rígido, que os rígidos, eles têm uma competição muito grande e eles acabam competindo com eles mesmos. Como é que é o formato? Eu não falei o formato do masoquista, né? O masoquista são pessoas mais quadradinhas. Tudo nelas é em forma de quadrado. Então, o rosto é mais quadrado, o corpo é mais quadrado. Se vocês quiserem, se vocês acharem interessante, eu posso depois explicar cada traço isoladamente aqui pra vocês, tá? Depois vocês comentam aí se vocês querem que eu trago vídeos falando de cada um dos traços pra vocês.
Mas a personalidade do rígido, que são as pessoas que têm o corpo mais harmônico, elas têm o corpo mais desenhado, tudo nelas é mais proporcional. Elas são pessoas bastante competitivas e essa competitividade vai fazer com que, se ela achar que tem uma chance dela perder, ela vai preferir não começar. Então é melhor eu ter na minha mente que eu é que não quis fazer aquilo do que eu não consegui fazer aquilo. Entendeu? Então é melhor eu não quis, fui eu quem não quis. Não é que eu não ia conseguir. Então, aqui vou falar para vocês sobre essas questões que vocês mandaram para mim. Pessoas que iniciam cursos, faculdades e não conseguem terminar, provavelmente vão ter uma quantidade de rigidez bastante grande nelas. Então, o medo de terminar uma formação e chegar no final dessa formação e não conseguir exercer, ou não receber aquilo que elas querem, não ter aquele desejo concretizado, faz com que elas acabem deixando tudo isso pelo mesmo caminho. Ah, sim, Luciane, você tem. Com certeza. Vocês querem, gente? Então, a Laninha ali falou que quer sobre as personalidades, a Etienne também. Tá bom, gente, vou fazer sim, vou trazer pra vocês. Vou preparar uma live falando exatamente sobre as personalidades aqui pra vocês, tá? Então, assim, essas pessoas que são mais harmônicas, elas vão ter isso. Elas vão ter esse medo. Então, eu não vou dar conta. Se eu sei que a possibilidade de eu não dar conta, eu prefiro não começar. Eu prefiro não pôr a mão. Porque eu fico na minha cabeça que eu que não quis. Eu que não quis. Eu poderia. Se eu me dedicasse, eu fazia e fazia bem feito. Eu não quis. Entende? Então essa sensação pra pessoa acaba sendo melhor. E aí a gente vai falar aqui sobre o que eu ganho em começar e não terminar. O tal do ganho indireto. Vocês já ouviram falar de ganhos indiretos? Ganhos indiretos é aquilo que atrapalha a minha vida. As coisas que eu faço que atrapalham a minha vida, faço ou deixo de fazer, né, gente? Que atrapalham a minha vida, mas que parece que eu tô tendo um ganho com aquilo. Então, por exemplo, uma tarefa do dia a dia, que eu começo e eu não chego até o final dela. Por exemplo, eu vou contar pra vocês a história de uma cliente minha aqui. Claro que eu não vou dizer o nome dela pra vocês, né? Mas eu vou contar aqui. Eu vou chamar ela de Joana, tá? Então, a Joana, ela me relatou esses dias o seguinte, que o marido dela chegou pra ela e disse assim, eu não consegui pagar a conta do telefone pelo aplicativo, então você vai até o banco, até a lotérica e paga pra gente? E ela tava com a agenda dela tranquila, ela disse sim, eu vou. E ela pegou. A hora que ela saiu pra ir ao banco, ela olhou e tinha um monte de louça na pia. Ela falou, eu vou lavar essa louça e depois eu vou ao banco. Quando ela começou a lavar o primeiro copo, a Joana estava lá lavando o primeiro copo, o telefone tocou. Ela foi atender o telefone, era a mãe dela pedindo para ela passar na padaria, levar pão para ela, que ela não estava bem e ela precisava que levasse pães para casa da mãe. E ela disse, nossa mãe, eu ainda vou ter que passar no banco também, mas então eu passo por aí mais tarde e deixo pães para você. Tá bom, desligou o telefone, ela pensou, agora eu vou voltar a terminar a louça para depois eu ir ao banco, vou ao banco, e depois eu vou à padaria, depois passo na casa da minha mãe e termino, faço tudo que eu tenho que fazer no meu dia, porque o dia estava livre, era o dia para ela descansar. O que acabou acontecendo com a Joana? Ela voltou para a pia, quando ela começou a lavar a louça de novo, acabou que estragou a máquina de lavar a roupa dela. A máquina de lavar a roupa dela deu um barulho nela, parou, foi ver o que estava acontecendo com a máquina estava lá fazendo um barulhão, ela tirou da tomada, falou, vou ter que chamar agora alguém para ver a máquina. Ligou para virem ver a máquina de lavar. Nisso ela acabou não saindo de manhã. Nisso deu o horário de buscar as crianças na escola, a Joana foi buscar as crianças na escola. Aí a Joana voltou para casa com as crianças, deixou as crianças ali, pensou, gente, eu preciso ir ao banco, preciso pagar a conta de telefone e preciso levar pães para casa da minha mãe. A Joana voltou, a louça continuava lá na pia. E aí
ela falou, não, agora eu vou. Aí a filha dela chegou para ela e falou assim, mãe, eu vou ter essa tarefa aqui, esse trabalho é para amanhã, eu preciso que você responda, me ajuda a responder. Era uma entrevista que ela tinha, que a menina tinha que perguntar algumas coisas para a mãe, preciso que responda que tem que levar amanhã. Mas minha filha não, mas tem que fazer. Aí ela parou ali para responder as coisas para a criança. Enfim, resumindo a história para vocês. O marido dela chegou às 7 horas do trabalho. A Joana não tinha lavado a louça. A Joana não tinha levado os pães para a mãe. E a Joana não tinha pagado a conta de telefone. Ela rodou o dia inteiro e ela não conseguiu terminar nada do que ela queria e do que ela precisava. Alguém se identifica? Por que isso aconteceu? No caso dela, ela estava com o dia livre. E o dia livre, então tenho tantas coisas para fazer nesse dia livre que eu acabo às vezes não dando conta de nenhuma. Um outro vilão que tem acontecido muito é a pessoa trabalhar em casa, querer fazer algo, produzir algo em casa. Agora com pandemia, tempo de pandemia, né? Isso tem acontecido muito, a gente trabalha muito no home office. Eu trabalho no home office, o meu escritório que eu estou aqui é na minha casa. E as pessoas me perguntam assim, Vânia, como é que você dá conta de trabalhar em casa? Porque eu não dou conta. Eu começo e aí quando eu vejo tem coisa para fazer lá dentro e eu não fiz nada. Esse caso do trabalhar em casa eu já vou falar agora para você o que é. Mas o restante, tá? Das 3 técnicas para você conseguir começar e não terminar, eu falo daqui a pouquinho. Mas eu quero falar para você do home office. Se você trabalha em casa, preste bem atenção nisso que eu vou te falar. Se você trabalha em casa, a melhor coisa que você faz é colocar um horário para você acordar, tomar seu banho, escovar seu dente, pegar sua xícara de café e ir para um lugar fora do seu quarto. Ah, não, mas eu não tenho escritório. Minha mesma quarto. Arruma sua cama, não deixa sua cama se arrumar. Arruma e senta na sua cadeira, na frente do seu computador, com o seu cafezinho e não vai fazer outra coisa. É como se você estivesse na empresa, você tá me entendendo? É como se você estivesse na empresa e não me trabalha de pijama. Que se a gente acordar, quem trabalha de home office vai se identificar com isso. Se você acordar e você ficar de pijama, você não vai render nada. Se você acordar e ficar ali, não, mas dá a impressão, o nosso cérebro ele vai entender o seguinte, ele vai entender que você está em horário de descanso, que você está relaxado. Por quê? Porque o pijama é o quê, gente? Colocar pijama para quê? Para dormir, para descansar, sabe? Então, a minha técnica pessoal que eu utilizo é exatamente essa. Se eu tenho que trabalhar mesmo que eu não tenha atendimento, eu acordo de manhã, eu escovo meu dente, eu tomo meu banho, eu visto uma roupa de trabalhar e de preferência coloco um sapato no pé ainda. Raramente eu fico com chinelo com rasteirinha. Por quê? Porque isso dá para mim a sensação de que eu estou trabalhando, de que eu estou produzindo e dessa forma eu consigo produzir. Eu já comentei aqui com vocês que quando eu não estou trabalhando, não estou atendendo, eu tô lendo, eu tô produzindo, eu tô estudando, eu estudo bastante sempre, então tem tudo isso você precisa trazer para você. Vamos lá, seguindo, qual que são os 3 vilões que me levam a não conseguir terminar aquilo que eu começo? Eu já falei para vocês como funcionam os traços, então os traços de maneira isolada vai ser desse jeito. O esquizoide porque ele não vê razão, o oral porque não quer se sentir sozinho, o psicopata porque quer troca, o masoquista porque tem medo de não dar conta e o rígido porque prefere não começar do que não terminar direito. Então essa vai ser a maneira de funcionar isoladamente de cada frase, mas lembra que a gente é uma mistura de todos? Cada um em menor ou maior proporção. Então quanto mais de um você tiver, mais você vai se sentir assim. Mas os 3 vilões que eu trouxe pra gente já é referente às misturas, porque eu sabia que você ia querer saber. Não, mas e pra mim, Vânia? E como eu não tenho o seu mapa, eu não tenho o seu gráfico, né? Então eu não posso falar exatamente pra você, então eu vou falar de uma forma geral, mas que vai funcionar pra você. Então os 3 principais vilões vão ser, primeiro, a falta de planejamento. Gente, se você tiver um grau de masoquista alto, você não vai gostar de ser pego de surpresa. Você não vai gostar de ser pego desprevenido. Você vai gostar de antecipar as situações.
Então, mesmo que você não queira parar para planejar, parar para ter uma rotina, você se organizar vai trazer para você uma segurança. Significa que você vai dar conta de seguir a sua rotina certinha? Não. Eu não tô nem falando aqui de agenda, de nada disso. Planejar. Se você não quer anotar, pelo menos para e pensa. Amanhã eu vou acordar a tal hora, eu vou fazer tal coisa, eu vou acordar às 8 horas da manhã. E aí eu vou tomar meu banho, eu vou me arrumar, 9 horas eu estou iniciando o meu trabalho, se eu não trabalho fora, vou organizar as coisas de casa, eu tenho até as 10 para estar com toda a minha rotina do dia pronta. E antecipe fazendo aquilo que você quer, aquilo que é mais importante, sabe? Aquilo que você não gosta de fazer. Faz primeiro, mas eu vou falar mais disso daqui a pouquinho. Então, quando você tem essa falta de planejamento, ela vai fazer com que você acabe não conseguindo terminar, porque você não se planejou. E aí, tem sempre coisas que vão aparecer de última hora. E se além de ter as coisas que vão aparecer de última hora, você também não planejou as que você já sabia que podiam acontecer, vai dar um boom na sua cabeça e você vai ficar rodando, igual eu contei pra vocês a história da Joana. Vai ficar rodando e chega ao final do dia e não terminou nada. Para que isso não aconteça, é preciso ter um planejamento. O outro medo, o outro vilão que vai te impedir de começar e terminar as coisas, vai ser o medo do resultado final. Como assim, Vânia, medo do resultado final? Gente, isso é muito interessante a maneira que o nosso cérebro funciona. Por que eu vou ter medo do resultado final? Isso entra aí o ganho indireto. Por quê? Por exemplo, vou pegar uma dona de casa. Uma dona de casa que tem coisas para fazer, ela sabe que depois de ela terminar uma coisa, ela vai ter outra. E ela sempre sente que ela está em função. Então, se eu não terminar de lavar a louça, eu não preciso varrer a casa. Muitas vezes, se eu não arrumar a cama, daqui a pouco eu posso deitar de novo. Então, esse sentimento ele vai fazer com que você acabe tendo medo da próxima tarefa, do que pode vir. E o que eu ganho com isso? Qual que é o ganho direto que eu estou tendo com isso? É eu não precisar me preocupar com aquilo que precisa ser feito depois. Eu fico preso nessa tarefa de agora para não me preocupar com a próxima tarefa. Gente, Vânia, isso não faz sentido. Infelizmente faz. Infelizmente a gente acaba funcionando muito assim. Eu prefiro não terminar isso para eu não ter que começar, não ter que ir para a próxima fase. E aí nós vamos ter o nosso último vilão, e que é o que eu pessoalmente considero mais importante nesse momento, que é o falta de sentido e falta de propósito. Quando você não vê sentido naquilo que precisa ser feito, naquilo que você vai fazer, você acaba não querendo fazer. Então, quando você tem uma tarefa que você não vê o porquê você está fazendo essa tarefa, você não vê um propósito, fazer ou não fazer para você não faz diferença. Mesmo que conscientemente você saiba que faz, fala, não, Vânia, mas eu sei que precisa terminar de lavar a louça, eu sei que preciso ir lá pagar a conta do telefone, eu sei que preciso terminar o relatório, eu sei que eu preciso, mas você não vê sentido. Você não vê sentido em você parar para fazer aquilo. E aí você não consegue fazer. Então é tão interessante que nosso cérebro funciona desse jeito. A gente acaba não querendo dar continuidade àquilo que pra gente não faz sentido. E com isso, o que acaba acontecendo? A gente vai acumulando coisas que a gente não terminou. Sabe aquela questão da faculdade? Dos cursos que iniciou e não deu conta de terminar? O medo de não terminar. O medo do depois. Sabe a academia que você acabou começando e nunca conseguiu ir com frequência e realmente ter uma rotina de treino? É porque você tem medo de treinar e não alcançar o corpo dos seus sonhos e acabar não fazendo sentido para você ter se desgastado em treinar. Sabe aquela dieta que você começa e não termina? É porque você vê propósito até o momento e depois você gosta de comer. E aí por que eu vou ficar me privando de tudo isso? Então você não vê um real propósito. Me mandaram aqui também
ter os meus momentos de oração, ter o meu momento de oração todos os dias. Penso e quero fazer, mas eu não consigo. As mulheres de forma geral, principalmente as mulheres cristãs, né? Elas têm essa vontade de ter essa intensidade, de ter essa profundidade, de ter essa busca. E muitas vezes elas acabam não conseguindo se manter fazendo isso por conta das outras tarefas, das outras coisas. Por quê? Porque por mais que você queira ver sentido, por mais que você queira, dentro de você parece que algo te fala assim, não, mas tem outras coisas. E aí o se priorizar. O se priorizar é algo muito difícil para nós mulheres. Para os homens também, não tanto. Os homens, eles conseguem se priorizar de uma forma muito mais rápida do que nós mulheres. Por quê? Porque todo mundo está na nossa frente. O marido está na frente, a igreja está na frente, o trabalho está na frente, os filhos estão na frente, tudo está na nossa frente. Tudo está além de nós. E aí a gente tirar tempo para se priorizar e para resolver aquilo que faz sentido pra gente, aquilo que a gente realmente quer, é algo difícil. Então, entre as coisas que a gente precisa aprender a fazer para poder começar e não terminar, nem tá na relação das 3 coisas que eu falei que ia trazer para vocês, tá? Mas está aí também o se priorizar, o entender que aquilo que você quer e precisa para você não é egoísmo. Mas eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso, tá? Vou trazer para vocês, pode deixar. E eu quero falar então para vocês agora, como promessa é dívida, eu disse para você que eu ia te contar 3 passos que você precisa dar se você quer começar as coisas e finalizar elas. Coisas simples do seu dia a dia. Como que você pode começar e terminar tudo o que você quiser na sua vida. Como eu falei para vocês, cada pessoa é diferente. Então, nós vamos ter aí os nossos 5 traços de caracteres, e esses 5 traços de caracteres, eles vão falar de forma diferente dentro de nós, né? Porque nós somos uma combinação de todos eles. Esse passo a passo, ele tende a servir para mais combinações, por isso eu trouxe eles. Mas se você depois quiser a sua combinação específica, me chama depois no particular para a gente estar combinando a sua sessão, tá? Mas, de forma geral, esses 3 passos, eles vão funcionar de forma para mais pessoas, para mais combinações, e por isso eu trouxe eles. Vamos lá então, gente, recapitulando. O grande X da questão hoje, que a gente está falando aqui, é como eu posso começar as coisas e dar continuidade, chegar até o final. De certa forma, seria um início de procrastinação, talvez até profundo em algumas pessoas. Mas eu não vou nem entrar nesse quesito de procrastinação, o que é, o que não é, hoje aqui com vocês. A gente só vai falar do começar e não terminar, começar e não conseguir dar continuidade. Então, o passo a passo para que você possa seguir para começar e terminar as coisas que você quer na sua vida. Começar o seu curso e chegar até o final dele, poder ter rotina direitinho, chegar até o final dela, fazer a sua dieta se você quer fazer sua academia se você quer fazer, enfim, tudo aquilo que você quer dar início e quer terminar. A primeira coisa que você precisa, além do se priorizar que eu acabei de falar, né, se colocar como prioridade, é você ver o sentido daquilo que você quer. Por quê? De forma geral, se você for parar para pensar e perceber no que eu te disse antes a respeito dos traços isoladamente, nós vamos ter alguns traços que eles precisam ver a razão, o motivo, eles precisam querer fazer. E o nosso cérebro ele não é feito para fazer coisas, para querer fazer coisas que não vai lhe trazer benefício. Então, algumas tarefas a gente não vê como benéficas pra gente. Quais que são as nossas vontades, as nossas necessidades primordiais, né? É a gente tomar a nossa aguinha, é a gente comer, é a gente dormir, é a gente se sentir em segurança. Então, uma tarefa que não vá fazer isso, você não vai ter uma motivação interna que vai te levar a querer fazer aquilo. Você vai acabar deixando aquilo sem fazer. Então, a gente precisa ver o sentido, sabe? Por exemplo, pega aí aquilo que você não tá conseguindo terminar. Eu vou dar um exemplo aqui que eu escuto com muita frequência. Eu quero manter meu quarto arrumado, quero manter minhas coisas organizadas, mas quando eu vejo tá tudo uma bagunça.
O porquê você quer manter as suas coisas organizadas. Por que você quer acordar de manhã e deixar a sua cama lá bonitinha, esticadinha, arrumadinha? A primeira coisa que vem na cabeça de uma pessoa é dizer assim pra mim: nossa, Vânia, mas é que eu sei que eu vou dormir depois de novo, então pra que eu vou arrumar? Mas eu quero deixar bonito, entende? Se eu sei que eu vou dormir de novo, pra que eu vou arrumar? Se eu sei que essa louça daqui a pouco vai estar cheia, essa pia de novo, pra que eu vou lavar? Se eu sei que aos 45 do segundo tempo eu vou estar entregando aquele relatório, por que eu vou prepará-lo antes? Se eu sei que eu falar isso ou fazer isso não vai dar tanto sentido, não vai ter tanto problema, então pra que eu vou fazer? Então, quando a gente não vê sentido, a gente não quer fazer. Então, você precisa procurar o real sentido. E assim, ó, gente, não dá para entrar naquela questão que os nossos pais diziam pra gente. Tem que fazer porque sim. Tem que fazer porque eu tô mandando. Tem que fazer porque tem que fazer. Não, gente, se você for por esse caminho, aí que você não vai querer fazer mesmo. Você precisa ver o motivo daquilo que você quer começar e chegar até o final, o porquê você quer chegar até o final. Que ganho você vai ter com aquilo, mesmo em coisas pequenas do dia a dia, coisas triviais. Você precisa ver um sentido e um ganho. Se você conseguir encontrar um sentido e um ganho, você olha para a situação e fala assim: eu vou lavar essa pia toda de louça, porque depois eu posso sentar e descansar. Eu vou lavar essa pia toda de louça porque eu gosto de ver bonito e eu quero deixar limpo, quero deixar arrumado. Enfim, procura o teu sentido daquilo, algo que faça sentido para você. Não é pro vizinho, não é para sua mãe, não é para parente, não é para ninguém, é para você. Você tem que ver o sentido. Se você não vê, você não vai querer fazer. Primeira coisa é isso, procure o real sentido daquilo que você diz que você quer começar e terminar. Segundo, se planeje, não se permita ser pego desprevenido, porque se você for pego desprevenido, lembra que tem algumas personalidades que elas não gostam de improvisar? Então, se você tiver ela, você não vai gostar de improviso, então você precisa ter um planejamento, antecipar a situação, ter uma rotina mental do que você precisa fazer, do que você quer fazer, ter um cronograma para você seguir. Ter uma agenda é muito bom, ter um planner, né? Eu trabalho muito mais com planner. Eu gosto de anotar à mão, tá, gente? É a minha maneira. A minha maneira é anotar à mão aquilo que eu preciso fazer no meu planner, na minha agenda. Enfim, ter sempre anotadinho ali. Por quê? Porque pra mim, assim, é mais fácil do que no celular. Eu não dou conta de anotar no celular. Tem pessoas que preferem agenda eletrônica, tá tudo bem, desde que você consiga visualizar aquilo que você precisa fazer no outro dia. E aí, gente, é assim, ó. Você acorda, você toma banho, você escova seu dente, você passa um batonzinho na boca, veste uma roupa legal e vai. Vai e faz primeiro aquilo que você detesta. Primeiro aquilo que é chato. Primeiro aquilo que você sabe que você vai acabar enrolando. Então já faz logo aquilo que é pra você depois estar livre. Sabe? Pra depois você estar livre. Pra gente, se você for procurar motivação para fazer essas coisas, você não vai fazer. Vou te contar um segredo. Motivação é 1, 2, 3. Levanta e vai fazer. Se você ficar ali, você não faz. Ah, mas eu quero ir pra academia e não consigo. 1, 2, 3, levanta e vai. Você acha que eu vou como? É assim. 1, 2, 3, levanta e vai. Se você quer começar um curso e terminar, cata sua aguinha, põe do seu ladinho, bota sua roupinha, fica bonitinha, senta, pega seu computador e coloca o curso ali pra você e assiste. Ai, mas cansa. Cansa. Cansa sim. Porque a gente não quer fazer isso. Nosso cérebro não quer fazer isso. Sabe o que o nosso cérebro quer? Comer, dormir, descansar, se sentir seguro. As coisas básicas, o resto ele não quer. Então, se faz sentido para você, se você precisa dar continuidade, se você quer começar e terminar, você tem que fazer assim. 1, 2, 3, levantar e fazer. Não tem misticismo, não tem segredo, não tem nada de muita... É isso, gente. É colocar aquilo como propósito e dizer, eu preciso ter um planejamento para não ser pego desprevenido e fazer. Mas eu vou te dar mais uma técnica que vai fazer sentido para você e que você vai gostar. Como nós temos uma personalidade, geralmente a gente tem essa personalidade em nós, mesmo que ela esteja de menor proporção,
mas você vai ter, né? Mesmo que ela seja pequena, isso vai fazer diferença combinada com essas duas anteriores, que é procurar o sentido das coisas, se organizar e fazer. Primeiro procuro o sentido para mim daquilo, me organizo, me planejo e 1, 2, 3, levanto e faço. E a próxima técnica é a seguinte: faça trocas conscientes com você mesmo. Por quê? Porque se você tiver um grau de psicopatia alta, e já falando de novo, não é psicopatia clínica, tá? Não tem a ver com os filmes, é a psicopatia dos traços de caracteres de personalidade. Se você tiver lá esse traço de personalidade alto, você vai funcionar muito bem com trocas. E mesmo que ela não seja tão alta assim, ela soma, esse traço, o psicopata, ele soma com os outros traços naquilo que em quem tá ganhando. Ele soma com quem tá ganhando, ele é esperto, ele soma com quem tá ganhando. Então, se você conseguiu se automotivar, vamos colocar entre aspas, vendo o sentido das coisas e procurando se planejar e levantando e fazendo, essa outra técnica vai te ajudar, que é você fazer trocas conscientes com você mesma. Então, assim, se eu tenho a pilha de louça para lavar, eu vou lavar agora. Eu vou lavar a pilha de louça agora. Não é depois, é agora. Por que eu vou lavar agora? Porque depois que eu terminar de lavar essa pilha de louça, eu vou tomar um suco. Eu vou sentar e vou fazer o relatório agora. Porque depois que eu terminar de fazer o meu relatório, eu vou lá buscar um cafezinho. Eu vou ir para a academia agora. Mas quando eu sair da academia, eu vou tomar uma água de coco. Eu vou fazer agora. E depois, recompensa. Por quê? Porque o nosso cérebro ele vai funcionar muito bem com recompensa. Troca. Eu faço algo por você, para você fazer por mim. A diferença é que você vai fazer algo por você e vai fazer algo por você de novo na troca, entendeu? Mas aí você vai fazer uma coisa que você não quer tanto fazer e vai receber como benefício algo que você queria para você. E aí, gente, para finalizar com chave de ouro tudo isso, faça também o seguinte: se recompense após o final do dia. Então, se você preparou lá, fez o seu planejamento, a sua rotina do seu dia e você conseguiu colocar ok, finalizei em algumas tarefas ou na maioria das tarefas ou de preferência em todas as tarefas, se parabenize e diga dever cumprido. Sabe, é até interessante você falar a cada tarefa executada. Dever cumprido. Se você tem muita dificuldade em começar e não terminar, a cada tarefa que você finalizar, diga dever cumprido. E no final do dia, diga dever cumprido. Por quê? Porque aí você vai acionar a sua recompensa. Você vai se sentir recompensado porque você conseguiu terminar. Isso aciona uma sensação de prazer, uma sensação de alegria dentro de nós quando a gente consegue terminar. Assim como quando a gente chega ao final do dia e a gente não conseguiu terminar aquilo que a gente planejava, dá essa sensação de frustração. Ter conseguido fazer aquilo que a gente queria dá uma sensação de prazer, é benéfico. Então, repete, dever cumprido, ok?